Olá, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, Dr. Ricardo Esgura, que fala a respeito de materiais dentários, fala a respeito de dentística e outros assuntos relacionados à odontologia. Hoje, em especial, eu separei para vocês 3 motivos pelos quais o especialista em dentística, ou quem faz dentística no consultório, deve conhecer sobre histofisiologia. Um assunto que às vezes a pessoa deixa lá na graduação, esquece um pouquinho, mas o quanto que isso influi realmente no dia a dia clínico do cirurgião dentista. Vamos então dar uma olhada nisso? Vamos lá! Pois bem, na graduação, principalmente no início da graduação, quando os alunos estão tendo materiais dentários, mais para frente quando tem dentística, e mesmo como uma disciplina à parte, os alunos de odontologia têm histofisiologia natural, histologia e histofisiologia. Natural é importante, só que a gente tem que tentar relacionar isso com a prática clínica, com o dia a dia, né? Então eu vou dar para vocês hoje 3 motivos principais porque você deve conhecer a histofisiologia quando do seu atendimento. Em primeiro lugar, é muito importante conhecer em qual tecido você está aplicando o seu material. Quando a gente pensa uma área da dentística que estuda a adesão, os sistemas adesivos. Existem muitos mecanismos envolvidos nessa adesão. A gente pode fazer vários vídeos e vamos fazer vários vídeos falando a respeito de sistemas adesivos. Inclusive tem um que eu já fiz e vou deixar aqui para vocês entrarem depois na descrição. Quando a gente fala a respeito dos sistemas adesivos, se a gente não conhecer em que tecido esse sistema adesivo está sendo aplicado, a gente vai perder efetividade, né? Não é simplesmente comprar um adesivo, passar e pronto. Então, todas as estratégias relacionadas à adesão levam em conta qual tecido a gente está aplicando. Então, se você conhece como é o tecido, vamos dar um exemplo, esmalte. Então, eu vou aplicar o sistema adesivo em esmalte. E aí eu já sei lá pela histofisiologia que é um tecido completamente mineralizado, mais mineralizado do corpo humano, 97% de conteúdo mineral. Quando eu vou buscar adesão num tecido como esse, que não tem umidade, não tem água presente e é bastante mineral, a estratégia é simples. Aliás, a estratégia é simples para a gente agora, né? Mas foi descoberta por Bonocori há bastante tempo atrás. O que é? A gente vai fazer um condicionamento desse esmalte com ácido fosfórico e aplicar, porque a gente cria irregularidades na superfície do esmalte e aplica o sistema adesivo em seguida. Perfeito. Uma das adesões mais fortes que a gente tem. E sem problema. Quando a gente pensa em outro tecido, que é a dentina, já não dá para a gente pensar nisso. Quer dizer, a gente até pode pensar em desmineralizar a dentina e criar micro-retenção, claro, mas é um tecido em que a umidade está presente, né? Eu tenho os túbulos dentinários e dentro desses túbulos eu tenho fluido intratubular, então eu tenho um fluido presente lá dentro. Eu tenho também uma questão de que esse material já não é tão mineralizado, ele não é 98% mineralizado, 97% igual ao esmalte, ele é menos, por volta de 70% de mineralização. Então, se eu tenho menos conteúdo mineral, o que mais eu tenho ali? Tenho proteínas, tenho fibras de colágeno. Então, é um desafio adesivo completamente diferente. A gente tem que realmente visualizar como que é a dentina, obviamente visualizar a histofisiologia, a histologia, porque a gente olhando para a dentina não vai, claro, enxergar isso a olho nu, mas lembrar daquilo que a gente aprendeu lá no início da odontologia, no início da faculdade, e falar, bom, eu tenho um tecido agora com umidade. Como eu faço para controlar isso na hora de fazer adesão? O que é importante para a minha adesão em dentina? Então, em dentina, o que importa mais não é tanto a micro-retenção que você cria. Existe algo que a gente deve criar na dentina, que é a formação do que a gente chama de camada híbrida. Uma inter-relação do sistema adesivo com as fibras de colágeno. Então, a estratégia é diferente, mudou a estratégia.
Podemos aplicar o ácido? Pode ser feita a aplicação do ácido? Pode. Pode não ser feita no caso dos sistemas adesivos universais. Então existem outras estratégias aí, certo? Para fazer essa adesão. Então olha como é importante a gente conhecer isso tudo. E mais, existe uma inter-relação muito próxima entre dentina e polpa. Se eu estou trabalhando numa cavidade muito profunda e aplicar o adesivo praticamente sobre a polpa, existe um efeito tóxico desse adesivo. Pode haver um efeito tóxico. Então, temos que ter esse conhecimento, né? Os túbulos próximos à polpa estão mais abertos e existe uma chance maior de qualquer material que eu esteja colocando ali ultrapassar então essa barreira dentinária, atingir diretamente as células, os odontoblastos e as células mesenquimais que eu tenho ali na polpa. Então, existe toda uma preocupação diferente, né? Então, aí para a gente entender como é importante isso. Então, em relação aos sistemas adesivos, se você não entende o básico da histologia, você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer seu procedimento adesivo. Você pode errar sem saber. Inclusive, dando consequências no segundo item que eu queria falar, que é o item relativo à sensibilidade. Sensibilidade dental, ela está relacionada muito à exposição de dentina também, né? Mas quando a gente vê a teoria da sensibilidade dental, o que causa dor no dente é o movimento de fluidos dentro dos túbulos dentinários, que é a teoria de Brannstrom. Dentro dessa teoria, o que causa dor? Quando você tem, por exemplo, uma exposição dentinária, é a passagem, é a mudança na hidrodinâmica, a mudança na velocidade e no direcionamento dos fluidos que existem dentro dos túbulos dentinários, de forma que eles acabam então pressionando terminações nervosas que estão presentes dentro dos canalículos, dos canais dentinários, né? Que a gente chama de túbulos dentinários. Então, na dentina eu tenho que lembrar que existe a estrutura de túbulos. Dentro desses túbulos eu tenho a presença de terminações nervosas. Ah, mas a dentina então é inervada? É, pelos nervos que vêm da polpa. Olha só a importância de lembrar de toda a histologia. E aí, quando eu faço então um procedimento, qualquer procedimento que seja, uma preocupação que deve vir ao dentista, ao cirurgião dentista, ainda mais a gente está falando aqui de especialidade, né, de dentística, você vai fazer a restauração tomando o máximo de cuidado, usando os melhores materiais e tudo mais, você deve pensar que você está fechando a dentina quando você restaura um determinado dente e que não existam espaços entre o dente e o sistema adesivo. Por que isso? Porque quando existir espaço, ou a possibilidade de haver um espaço vazio entre o meu dente e a restauração que eu estou colocando por cima, né, e o sistema adesivo que eu estou aplicando, existe a possibilidade de quê? De movimento desses fluidos presentes dentro da dentina de uma forma intensa para fora dos túbulos, depois voltam para dentro dos túbulos, vão para fora dos túbulos, voltam para dentro dos túbulos. E a simples movimentação, o desequilíbrio dessa estrutura que a gente tem ali de fluidos já causa dor. Então, um exemplo, você faz uma restauração e você não fez bem o sistema adesivo, ou ficou um espaço entre o sistema adesivo e a dentina. O paciente oclui. Ao ocluir, ele vai fazer o quê? Pressão, né? Uma compressão sobre a dentina, né? Através da compressão sobre a restauração. Esses fluidos eles vão vir para fora, para aquele espacinho que você deixou vazio, microscópico, pode ser o menor espaço possível. Mas esses fluidos vão seguir nessa direção e como o fluido tem uma liberdade dentro do túbulo e corre um pouco mais, ele pressiona algumas terminações nervosas. O paciente sente dor. Então é aquele caso do paciente que sente dor quando sai do consultório e passa anestesia, obviamente, sempre que ele mastiga. Então, existe uma sensibilidade, existe uma dor, né? Porque você não se atentou não só à teoria hidrodinâmica, mas você não se atentou a como é a composição da nossa dentina, né? O quanto que existe influência da polpa nessa sensibilidade, justamente pela passagem de
dos nervos, né, vindo da polpa até a dentina. Então, olha só como é importante. Então, nos casos de sensibilidade, se você não conhece como que se dá esse processo da sensibilidade dental e da dor dental, o seu pós-operatório pode ser prejudicado. Olha a importância da histologia de novo. E, finalmente, porque quando a gente entende a histologia, principalmente em termos da embriogênese, como são formados esses tecidos, como eu disse, de uma maneira básica, né? A embriologia e a histologia dentais, elas são matérias que a gente pode se aprofundar muito, né? Para aqueles que gostam do estudo, que gostam de fazer pesquisa, etc. Mas se você entender o básico, você vai entender também que existem malformações que acometem determinadas épocas desse desenvolvimento do tecido dental, gerando problemas como, por exemplo, a melogênese imperfeita, em que eu tenho na fase de formação do esmalte algum tipo de alteração, de problema acontecendo ali. E aí você vê que o paciente que tem uma melogênese imperfeita, você que atua na área de dentística, você vai ter que pensar bem qual é a característica desse esmalte mal formado, que às vezes nem se forma, tem exposição de dentina, o dente fica bem amarelado. Você tem que pensar em processos, em procedimentos que você vai cobrir essa dentina exposta, né? Sabendo que tem um desafio ali, também um desafio restaurador adesivo, eventualmente, né? Por causa dessa má formação. Uma coisa que é muito frequente também, as hipoplasias, a fluorose. Então você tem os casos de fluorose, que são bastante frequentes em consultório, que também a gente vai tratar, né? Que também a gente vai tentar seguir um padrão de tratamento. Existem protocolos para tratamento de fluorose. Mas as hipoplasias mais simples, até as hipoplasias mais simples, né? Presentes ali na dentição, então, as pequenas manchinhas branquinhas ou acastanhadas, e que a gente vai tratar, mas a gente sabe que houve uma má formação em determinada época por conta de algum evento, né, que atingiu o esmalte e a dentina. Então, esse é o terceiro motivo. Mais um motivo importante para a gente conhecer a histologia é saber que isso tem uma influência depois em vários casos que se apresentam no nosso consultório. Joia? Bom, era isso por hoje. Deixo mais uma vez um convite para que vocês entrem lá no meu canal rsguracursos.com, e a gente tem agora para o segundo semestre de 2022 bastante novidade em relação a curso. Vamos ter lançamentos aí até o fim do ano, tá ok? Curtam esse vídeo se gostaram, recomendem para o colega, e é isso aí, vamos lá. Obrigado.